Por que crescer dói? Bom, essa é uma pergunta muito comum e durante o processo terapêutico isso também acontece. E eu separei hoje 5 motivos do porquê que isso acontece. Bom, parte do processo terapêutico não é só a gente sair do adoecimento emocional. Parte do processo terapêutico é também a gente se desenvolver. E nesse processo de desenvolvimento, de crescimento, isso vai impulsionar, levar a gente a viver várias coisas novas que podem gerar dor e medo. Ou seja, quando a gente está com uma melhor autoestima, quando a gente está mais desenvolvido, mais seguro da gente, a gente se sente mais disposto, para arriscar na vida, para tentar coisas novas, se sente mais merecedor e, obviamente, a gente vai ter que habilitar todo um caminho, um novo processo à frente. Então, número 1. Primeiro motivo do porquê crescer dói. Quando a gente melhora a nossa autoestima, a gente automaticamente quer mais, a gente se sente mais merecedor, O nosso próprio senso de justiça melhora. Então, a gente logo precisa desenvolver algumas capacidades antes reprimidas. Ou seja, a gente vai ter que confrontar aquele medo, a gente vai ter que arriscar, a gente vai ter que se expor. E isso, com certeza, gera um desconforto. Número 2. Bom, quando a gente está em desenvolvimento, em crescimento, uma coisa muito importante que naturalmente acontece é a responsabilização. E, gente, se responsabilizar pelas coisas que acontecem na nossa vida é realmente dolorido em alguns momentos. Afinal, muitas e muitas vezes a gente aprende a se justificar, A gente aprende a falar do outro e não da gente. E esse processo de desenvolvimento faz a gente se ver, se enxergar, se colocar no centro da nossa vida. Ao mesmo ponto que isso é poderosíssimo, em muitos momentos também gera um pouquinho de dor, de aflição, de angústia, de perceber a nossa própria humanidade. Número 3. Bom, se a gente está com uma boa autoestima, se a gente está desenvolvendo capacidades, se a gente está se expondo mais, se responsabilizando, obviamente a gente também vai ter que viver mais a nossa vulnerabilidade. Isso é algo que desde criança a gente aprende como uma fraqueza. Então, por quê? Porque se a gente está com uma baixa autoestima, a gente não consegue lidar com as circunstâncias da vida, com os desafios, com os nossos próprios erros, com as dificuldades da vida. Então a gente aprende, na verdade, a se proteger, desenvolve um monte de mecanismos de defesa que nos trava, que nos distancia de nós mesmos e fica só numa atitude reativa. O desenvolvimento fala sobre, na verdade, a gente se colocar na vida, a gente se expor, se expressar, e isso aumenta a nossa vulnerabilidade. Ou seja, é um desafio também a gente aprender a viver a vulnerabilidade, entendendo que tudo bem o erro, ele acontece, o que eu vou fazer com isso? Que tudo bem o desafio, uma coisa ou outra eu ainda não vou saber fazer bem, mas eu posso melhorar e desenvolver com o tempo, Poder se ver e se colocar na vida para poder viver toda a nossa potência e desenvolvimento. 4. Bom, um quarto motivo do porquê que crescer dói é entrar em contato com feridas antigas. Lógico que muito do processo inicial terapêutico é a gente tratar as coisas que a gente já tem consciência, mas muitas consciências são tomadas no caminho, É na experiência, é na vivência que a gente conecta muito das nossas vivências interiores. Ou seja, ao a gente se expor a coisas novas, pode ser que a gente tenha que lidar, com algumas dores, traumas, medos, mas se a gente se expor e tomar consciência, isso ajuda na construção e no desenvolvimento, no rompimento daquele padrão destrutivo antigo que ainda existe dentro de você. 5. O medo do novo. É claro que em toda nova experiência é muito natural a gente sentir um incômodo. É muito natural a gente ficar um pouco mais ansioso, querer se preparar mais para aquilo, Ficar pensando mais naquilo. Então, obviamente, isso também é incômodo, mas só a experiência é capaz de fazer a gente desenvolver. Eu gosto de uma imagem mental que significa muito esse processo de desenvolvimento. Imagina uma esteira rolante, onde você está indo para frente. E lá no final da esteira rolante, você tem que lidar com um medo, com um desafio, Desenvolver uma habilidade, ser criativo para poder sair dela. Ou seja, esse é o processo de crescimento. A gente caminha para novas vivências e novos desafios. Tem uma frase que fala que viver dói. Se a gente ficar parado, isso vai nos doer, Vai nos gerar angústias, E se a gente se movimentar, também vai doer. Só que são com funções e propósitos diferentes.
Então é muito importante a gente entender que não existe uma incubadora onde a gente entra e aprende tudo da vida e sai dali pronto e sem nenhum problema para lidar. Muito pelo contrário. O grande propósito da vida é a experiência. É a experiência que tem o maior poder na nossa vida. Ou seja, se você quiser fazer algo novo, algo desafiador na sua vida e tá um pouquinho com medo e tá um pouquinho inseguro, vai assim mesmo, que é esse processo normal e comum para o desenvolvimento. Ninguém pode convencer outro a mudar. Cada um de nós mantém uma porta de mudança, que só pode ser aberta de dentro. Virginia Satir. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que ele tenha ajudado a te motivar a caminhar, a lidar com seus medos, se reconstruir, desenvolver a sua autoestima. E se você gostou, não esqueça de se inscrever no canal e deixe um comentário, que assim que possível eu vou lá e te respondo. Um beijo, até a próxima. Tchau!